Ok? Voltando para o segundo tempo da nossa 24ª aula. Continuamos, né? Como deixamos no primeiro tempo, falamos do primeiro tempo a respeito do Present Perfect Tense. E agora nós continuamos com algumas informações a respeito desse tempo. Conforme eu disse, esse tempo no português ele não existe, então a maioria dos brasileiros tem dificuldade de compreender as suas especificidades, mas com o tempo, e com a atenção e com o estudo, a gente vai passando a entender. Nesse caso aqui, é importante a gente observar que eles, no inglês, eles usam dois tempos, né, para se referir ao passado. Um é o past simple, né, o simple past, o passado simples, e o present perfect. E quando nós usamos o present perfect? Eu já disse para vocês que o simple past, a gente usa para falar de uma ação que começou e terminou no passado e em um tempo específico. O present perfect não, ele é diferente. Por isso que às vezes nos causa um pouco de dificuldade de entender. Mas vamos lá. Quando que nós usamos o present perfect? Unspecified point in the past. Aqui, Cristina, se você ler com cuidado, aqui você vai entender, né? É um tempo não específico no passado. Aqui a frase, I have been to Spain 3 times. Quer dizer que eu estive, né? Have been, eu tenho estado, né? A tradução ao pé da letra. Tenho estado, a gente adapta o português para a tradução ao português. Eu estive, I have been to. Sempre quando eu quiser dizer que eu estive em algum lugar, eu estive em Cachoeira da Prata, eu estive em Sete Lagoas, eu estive em Fortuna de Minas, eu estive na Carolina do Norte, é I have been to. Quando eu quiser dizer que eu estive, que eu conheço, I have been to United States, ou seja, eu estive, né? Então eu conheço os Estados Unidos. Aqui, I have been to Spain 3 times. Eu tive na Espanha 3 vezes. Há um tempo não especificado no passado, eu fui na Espanha. Eu estive na Espanha. I went, eu fui, né? Fui ou estive, né? Que é o verbo ser e estar. Ok, Cristina, entendeu aqui? I have been, Entendi. entendeu? Então, Aham. eu uso, sempre lembrando, se tem o have e mais o particípio, nós estamos tratando de present perfect. O que caracteriza o present perfect é ter o have, está aqui bonitinho, e o particípio, que é aquela terceira coluna do verbo. Isso aqui que caracteriza o present perfect. Então, e sempre quando você quiser dizer. Se você quiser dizer que conhece Sete Lagoas, conhece Santa Bárbara, conhece Belo Horizonte, você diz, porque o verbo conhecer, né, em inglês é o verbo to know, né? Eu conheço, né? To know, né? Você já viu falar. Nós já vimos falar. Uhum. Mas nesse caso, para referir a alguma localidade, a gente não usa I know Sete Lagoas, eu conheço Sete Lagoas, I know Toronto, não. I have been to Toronto, I have been to, quando você quer se referir. Comparando com o simple past, I went, a tradução é a mesma, I have been, eu fui para a Espanha 3 vezes. I went to Spain 3 times. Eu fui para a Espanha 3 vezes, mesma coisa. Só que aqui está especificando quando você foi. E aqui você usa o simple past. Simple past é a coluna go, né? Aqui no caso, ele está usando o passado do verbo go. E aqui ele está usando have been como passado do verbo ter ido ou ter estado. Ok? Mas a função no caso é a mesma. Eu fui para a Espanha 3 vezes em 2005. Especificou a quantidade de vezes no passado. Que foi no ano de 2005 e foi 3 vezes.
E aqui está dizendo que ele foi na Espanha 3 vezes, não fala quando. Pode ter sido em 2001, 2014, 2005, não importa. Quando nós usamos o present perfect, mais uma alternativa para usá-lo. Uma ação que ocorreu no passado, mas ainda tem resultado no presente. Agora, we can't find our luggage. Nós não achamos nossa bagagem. Então, isso aconteceu no passado, né? Nós não achamos nossa bagagem. Have you seen it? Você a viu? Seen. Seen é o particípio do verbo to see. See é ver, né? See, saw, passado, e seen, o particípio. O que quer, vamos traduzir? Se, vejo, só, vi, viu, e seen, visto. Have you seen? Aqui está o have antes porque é uma pergunta, né? Have you seen it? Você a viu? A passagem foi perdida no passado. The luggage was lost. Foi perdida no passado. Você sabe onde ela está agora? Essa aqui é a função. Então, nós estamos usando aqui o present perfect para dizer de uma coisa que aconteceu no passado, mas que tem um reflexo até agora. O resultado, né? Está resultando aí, é uma ação que aconteceu, mas que reflete agora no presente. Eu estou perguntando para a pessoa, você viu nossa mala? Ele vai responder sim ou não. Uma terceira opção, e essas opções vocês devem dar uma lida nela novamente. Tá? São as 4 ou 5, parece, opções. E depois, quando nós estivermos aplicando, vocês vão ter uma noção melhor. Talking, Cristina. To talk, você deve lembrar, é o verbo falar, né? Talking. To talk. O verbo falar, né? Talking. Quando nós estamos começando a frase, a gente usa sempre com essa terminação ing. Talking, falar sobre experiências em geral. Ever, never. Usualmente referimos a um evento que acontece em um momento em nossa vida. Has she ever tried Chilean wine before? Aqui, se eu estou usando o verbo have, né? Aqui é o verbo have na terceira pessoa, né, gente? Have she, has she. Se eu estou usando o verbo have, eu estou fazendo uma pergunta. Você alguma vez, ever pode significar alguma vez, ou já também. Has she ever tried Chilean wine before? Ela alguma vez na vida dela tomou vinho chileno? Então, é uma experiência. Eu estou querendo saber se ela já teve essa experiência de tomar vinho anteriormente. Vinho chileno, é claro, né? Chilean wine. I've never eaten monkey brains before. Cristina, em minha vida, eu nunca comi miolo de macaco. Nunca. In my life. Certo? Eu Oh, nunca. tá. Certo? Então, essa experiência eu nunca tive. I have never. Né? Eu tenho nunca comido monkey brains antes. Eu nunca comi miolo de macaco antes. E nem vou comer depois, né? Uhum. Certo? Então, assim, eu estou informando de uma experiência que eu tive, que eu não tive, no caso eu não tive, né? Never, ok? I never, nunca. Ever é já, né? E never, nunca, o contrário. É um contrário do outro que funciona, tá? Vamos lá. Para falar de um evento que ocorreu recentemente. Do you want to go a restaurant with me?
Você lembra, Cristina? Nós estamos fazendo uma pergunta, né? Você, do you want? Você quer, o want é querer, né? Esses verbos vocês têm que decorar, não tem jeito. To go, ir. To a restaurant with me. Você quer ir ao restaurante comigo? Não, obrigado. Aqui que está o uso do present perfect. Tem uma regrinha também, né, Flávio? Que sempre que depois do go, igual to go, usa-se o to, né? To go to a restaurant. Mas nem sempre, às vezes... Nem sempre. Nem sempre, não dá para dizer que é 100% não. Mas a grande maioria é. To go to the restaurant, to go to the bathroom, para ir para algum lugar, para ir no banheiro, realmente a gente vai usar isso. Mas não é 100% não. Acho que tem algumas coisas que de cabeça agora eu não lembro. Mas depois a gente pode ver isso aí e voltar a falar nisso. Mas aqui, Cristina, I've just eaten lunch. Então é I have just eaten lunch. O que quer dizer isso? Eu acabei de almoçar. Eu te convido para ir a um restaurante, né? Você quer ir ao restaurante comigo? Não, obrigado. I've just eaten. Acabei de almoçar. Acabei de chegar. Acabei de comer. Acabei de tomar banho. Entendeu? Então, para você dizer que acabou de fazer alguma coisa, você vai usar essa estrutura. I have just. E aqui você coloca o que você quiser. I have just eaten. Acabei de almoçar. Eaten lunch. Acabei de chegar. I have just arrived. Sempre sabendo que você vai usar no particípio. Eaten é o particípio do verbo, nós já falamos hoje aqui. Eat, ate, eaten. A terceira coluna. I recently ate it. Aqui, ó. Eu recentemente, eu comi agora, recentemente. Ate, comi, passado. Mais uma forma de usar o present perfect. Events that have not occurred up to now yet. Algum evento que não ocorreu agora. Ok? Are Carlos and Rodrigo here? Carlos e Rodrigo estão aqui? Você está vendo aqui que eu estou fazendo uma pergunta, e quando eu faço uma pergunta, o verbo to be vem antes dos sujeitos, são esses dois aqui, né? Carlos e Rodrigo, né, gente? Carlos e Rodrigo estão aqui? Are não é estão? Né? Eles estão aqui? No, they haven't arrived yet. Eles não chegaram ainda. Arrived. Arrived é chegar, né? Não chegaram. Então, have not arrived yet. They are still not here now. Eles não estão aqui agora. Porque eles ainda não chegaram. Mais uma opção. Eventos que ocorreram antes, né? Eventos que ocorreram antes de que você esperava. I've already graduated from the university. Ok. Quando você diz I have already graduated, isso quer dizer que você formou antes, um pouquinho antes do que você esperava. I've graduated from the university. Esse already te dá I have already graduated. Eu já formei um pouco antes do que eu esperava. Before you expected. Expected. Aqui vocês estão vendo aqui, eu altei, olha gente. Expected. I expected to graduate at later date. Eu esperava formar uma data posterior, later date. Mais uma regrinha. Gente, são muitas regrinhas, eu não quero que vocês se atenham a essas regras. Eu quero que vocês entendam o seguinte. Nós temos aqui um sujeito
e nós temos a estrutura. Has worked. Mike has worked. Trabalhou na empresa tal por 3 anos. Então, eventos que começaram no passado e ainda não mudaram. For ou since. Quando você quer dizer que uma pessoa trabalhou numa empresa por tantos anos e continua trabalhando, então você diz, Mike has worked, ou I have worked at Banco do Brasil, só que eu não trabalho mais. Então, aí muda. Mas nesse caso, quer dizer que você ainda continua. Não mudou, você continua trabalhando. Nesse caso, você usa o present perfect também. 3 anos. Mike started working for 3 years ago and he still works there now. E ainda continua trabalhando agora. Julie has worked at Woodward since September, desde setembro do último ano. Quer dizer que Julie, desde o último ano, trabalha nessa empresa, Woodward, certo? Ela começou a trabalhar em setembro do último ano e ainda não mudou. Hasn't changed. She still works here now. Ela continua trabalhando lá. Ok. As regrinhas são essas 7. Vocês vão decorar? Não. O que eu quero que vocês atentem é isso. Se existe o have e um verbo no particípio, nós estamos diante de um caso de present perfect. E estando diante de um caso de present perfect, nós vamos tratar de passado. Passado não determinado. Mais ou menos isso aí. Alguns advérbios que nós usamos no present perfect. Yet, ainda, often, frequentemente, never, nunca, always, sempre, already, já, ever, sempre, just, sinal de agora, né? Lately, anteriormente, recently, mais recentemente, e frequently, frequentemente. São alguns que a gente vai usar. Agora nós vamos passar para algumas frases, tá? Vamos ler algumas frases, e essas frases depois eu vou passar para vocês como exercício. Nós vamos ser rapidinho, só para completar mesmo o horário, tá? She has never tried before. Aqui, gente, olha. Quando eu tenho... Vocês estão observando que aqui tem o verbo have e o particípio. E aqui no meio, eu coloquei um advérbio de tempo, né? Certo? Eu posso colocar, posso fazer isso. She has never. Ela nunca tentou anteriormente. Ou anteriormente ela nunca tentou. Antes ela nunca tentou. I have always wanted to eat sushi. Eu sempre quis comer sushi. Mesma coisa, é o verbo have. Wanted. Wanted, olha o T aqui, acrescento uma sílaba, wanted. I have always. No inglês, eles pedem para colocar, não necessariamente, mas na maioria das vezes, colocar o advérbio antes do verbo, né? I have, do verbo principal. I have always. Eu tenho querido, né, comer sushi. Então, eu sempre quis comer sushi. A tradução, nem sempre ela vai ser igual. Mas o que vocês têm que entender é o seguinte, existe o verbo have e existe um verbo no particípio. É um verbo regular terminado em ed. I have been arriving late frequently. E, olha, desculpa, you have been arriving late. Então, você tem estado chegando atrasado frequentemente. Então, você tem chegado atrasado frequentemente. Nesse caso, ele usou o advérbio de frequência ao final, sem problema. Mas o que importa é isso aqui, ó, have been. Verbo have e o particípio do verbo to be. I've just seen her at home. Eu
quando eu falo just seen, dá aquele sinal de acabei de vê-la, ver ela, at home. At home, o que é? Em sua casa. I have just seen at home. Acabei de vê-la em sua casa. He has just lost his wallet. Ele has just lost. Acabou de perder sua carteira. Have you ever eaten shrimp? Só um minutinho. Eu acho que eu esqueci de gravar. Depois eu faço uma gravação aqui, não tem problema não. Não está gravando, sim. He has just lost his wallet. Ele acabou. Gente, sempre quando vocês virem esse just, has just lost, acabou de perder. Have you ever eaten shrimp? Você já alguma vez ever eaten shrimp? Have you é que estão perguntando, né? Eaten, você já comeu camarão? Have you ever been to Bahia? Have you ever been to Sete Lagoas? Have you ever been to North Carolina? Have you ever been to Toronto? Então, é uma estrutura que você vai usar para perguntar se a pessoa conhece a Bahia, se conhece Carolina, se conhece Toronto. I've never visited Montreal. Eu nunca visitei Montreal. Ok? Agora, present perfect, driven practice. Vamos a algumas frases para melhorar nosso conhecimento. Vamos ser breve aqui, só para vocês virem. Essas frases nós vamos passar como exercício essa semana. I have lived here for 10 years. Quando você quer dizer que mora aqui por 10 anos, I have lived here. Eu morei aqui por 10 anos. E quer dizer que você morou e ainda mora, né? Aqui. I've worked as a teacher for almost 20 years. Eu trabalhei, worked, passado, como professor por quase 20 anos. We have seen, gente. Sempre lembrando, esse aqui nós temos que ter esse cuidado. You have seen, ele viu coisas diferentes desde 2014. Ele está vendo coisas, né? Have seen many different things. Algumas coisas diferentes desde 2014. You have won, ou you've, né? You have won $1 million. Ele ganhou, have won, ganhou. Have won, tem ganhado, né? Como a gente não traduz ao pé da letra, a gente tem que entender. You've $1 million. Ele ganhou $1 milhão. He has been married for 2.5 years. Ele esteve casado por 2 anos e meio. 2.5. Sempre lembrando, half, o L é mudo, né? Half. He has been, ele esteve casado, né? Ele tem estado casado por 2 e 3 anos. He's known Anna for a long time. Ele tem conhecido Ana por um longo tempo. Então, ele conheceu Ana por um longo tempo. Ele conhece Ana há muito tempo. Aqui, no caso, a gente pode até usar como presente, né? Ele falando do passado, mas no presente. He has known. Ele tem conhecido Ana por um longo tempo. He has been sick
since January. She has been, ele tem estado doente desde janeiro. Ou ele está doente, ou ele ficou doente desde janeiro. She lost a lot of weight, recently. Ele tem, né? Ela tem, estou falando dele aqui, mas é ela, tá, gente? Desculpe. Ele é he. She é ela. Ela perdeu muito peso recentemente. She's lost a lot of weight recently. Eu vou sempre fixar aqui bastante para vocês. Tem que ter o verbo have. It has been hard for us to deal with John. Tem sido muito duro, né? Para o John, para negociar, para trabalhar com o John, né? To deal é uma coisa assim, para lidar com o John, né? Lidar, acho que é o melhor. It has been, tem sido. Aqui ficou bem ao pé da letra mesmo, porque it, né? É um sujeito oculto, né? Um sujeito indeterminado. Has been, tem sido. Has sido difícil ou duro para nós lidarmos com o John. Ficou bem ao pé da letra aqui e a frase fica correta. Tem sido muito duro para a gente lidar, né? Para a gente conviver com o John. Aqui, ó. It hasn't rained for a long time. Não tem chovido por um longo tempo. Repito de novo, o sujeito it é um sujeito indeterminado, não tem chovido. Hasn't. Tem. Rained. A gente sabe que o verbo to rain, chover, é rain. É um verbo regular, né? O passado é rained e o particípio também é igual, né? I haven't been to New York for 3 years. Eu não estive em Nova York por 3 anos. Nesses últimos 3 anos, né? Por esses 3 anos. I have seen my sister since 2005. Eu não vejo minha irmã. I haven't seen. Eu não tenho visto. Haven't, não, né? Aqui, vocês já sabem, né? Have not seen my sister since 2005, ou 2005. E para a gente encerrar mais essa tela, né? Já são quase 9. This is the first time I've ever been to Paris. É a primeira vez que eu tenho, ou que eu fui a Paris, né? He hasn't eaten anything for 2 days. Ele não tem comido, hasn't eaten nada, anything, for 2 days. Ele não tem comido nada. Anthony has been, tem sido um grande treinador for me, para mim, para o time e também fora do time. Bruna adds, né? Anthony tem sido um grande treinador para mim no time e fora do time também. Bruna adds. Bruna and Gabriel had decided to run a grocery store in Manaus, but the experience was not a good one, leading the family to think about different horizons. Então, aqui é a história de Bruna e Gabriel, né? Bruna e Gabriel decidiram, né? Tocar uma mercearia, né? Uma pequena mercearia em Manaus, mas a experiência não foi boa. E o que levou a família a buscar diferentes horizontes, ok? E com essa, então, nós podemos encerrar. É a última, né? She'd, né? She'd already played the game for 3 years when she arrived in Canada. Ela jogou, né? Ela tem jogado, né, o jogo por 3 anos quando chegou no Canadá.
Ô, Flávio, Oi. é D ou é S ali? Eu vi isso aqui, eu creio que é S, tá? Mas aqui eu creio que na hora de colher essa frase, porque essa aqui pode ser o particípio, o past perfect, certo? É que na verdade, o past perfect. Por quê? Se for past, é she had, que é o mesmo should, né? Aqui, ó. She had, should. Olha só, interessante. Agora é o seguinte, o past participle, ele é praticamente igual ao present perfect. Aliás, o past perfect é praticamente igual. Eu não sei aqui se for um erro de digitação, porque o D e o S, né? Mas eu vou até mudar, vou colocar aqui, eu vou aproveitar, vou até mudar aqui, porque para ficar correto, né? Para não ter dúvida quanto a isso aqui, ó, que aí dá o mesmo sentido. Ela jogou, né? O jogo por 3 anos quando ela chegou no Canadá, ok? Vou fazer essa mudança aqui para ficar, para não ter esse tipo de dúvida, porque nós não vamos tratar do past perfect nesse momento, não, ok?